Salve pessoal, eu sou o Chuchu Jogador e bem-vindos a mais um vídeo épico do canal. Se você já viu a prévia, já sabe que tem bastante conteúdo novo e dicas. E se gostou, deixa seu like e se inscreva. Agora vamos retomar exatamente de onde paramos no vídeo anterior. Temos aqui as side quests, mas antes vamos lá verificar a missão principal. É só colocar em track e colocar para ir. Essa opção track ela trava a missão que você quer que fique ativa para você poder seguir ela depois. Chegando nele, só clique para receber a missão. Conversando com ele, só dará algumas informações, mas nenhuma outra recompensa. Eu vim aqui para mostrar para vocês que ainda não tem acesso ao mapa novo e você precisa do nível 5. Mas você pode clicar aqui e acessar um mapa do local. Vamos seguir para concluir as side quests. Aceita aqui a side quest, ele vai solicitar que você vá até o vendedor. E comprando esse primeiro item, que é o Potion Pack, você conclui a missão. Você também pode comprar alguma poção caso precise. Aqui você aguarda um pouco e não esquece de colocar os talentos para aprender. Lembrando que o ponto de interrogação é o símbolo de concluir a missão. Concluindo a missão, você vai receber alguns itens que vão equipar automaticamente nos seus slots de combate de consumíveis. Mas também você pode clicar aqui para colocar se quiser. Seguindo as missões secundárias, vai ter ocasião que você precisa interagir com o objeto. Aí é só clicar nessas engrenagens. Nesse caso aqui, eu interagi e tenho que matar os monstros. Nesse caso eu tive sorte e o monstro dropou um item. Então já vou equipar. Eu sempre dou uma olhada no mapa porque facilita bem você se locomover por ele. Todo item que você receber, já vai e verifica se ele aumenta seus status. Se aumentar, você já vai lá e equipa. Seguindo para outra missão. Nessa missão aqui, basta você matar os monstros e pegar os itens dele. Pegando todos, já vai para concluir. Eu estou usando algumas edições para o vídeo não ficar muito grande. Mais um item para equipar. Ao colocar a armadura, eu verifiquei que tinha 2 braceletes. O que eu estava usando estava dando 30 de defesa e 18 de ataque. E o que estava na minha bag estava dando menos defesa, só que mais ataque. Então eu troquei. Nesse primeiro momento, não se preocupe muito com o equipamento. Quando chegar no nível 4, você vai receber equipamentos novos para trocar. E depois vai chegar no nível 10 e vai trocar de novo. Outra coisa importante é não se preocupar em fazer nenhum tipo de farm aqui. Apenas siga fazendo as side quests, ok? Mais um item para equipar. Esses pontos de exclamação significam novas missões, e esses 3 pontinhos aqui significam continuidade das missões. Em algumas situações você vai encontrar um monstro com um pontinho verde em cima, quer dizer que ele é a missão. Cuidado para não chamar muitos monstros de uma vez que você pode morrer. Se morrer, não tem problema, você vai acabar voltando no pilar de teletransporte e vai danificar um pouco seus equipamentos, mas o custo para reparar é bem baixo. Mais um item equipado e enfim chegamos ao nível 4 e agora temos novidades. Mas antes clica no e-mail para pegar o baú. E já clica aqui para acessar o novo recurso da arena. Abrindo essa aba, você verá a arena atual e as possibilidades de recompensa. Temos um total de 3 tipos de arena e elas mudam com o tempo. Se não me engano é a cada 12 horas. Os baús também têm 3 raridades diferentes e a próxima você vai liberar no nível 8, que tem a possibilidade de você receber um item de raridade verde, mas esse é assunto por um próximo vídeo mais detalhado. E já clica aqui para procurar uma partida de arena. Você pode seguir com as tarefas normalmente enquanto ele procura um time para você. E quando terminar de procurar, ele vai te avisar na sua tela e te dar alguns segundos para você terminar o que estava fazendo.
As arenas são sempre em trio e nessa arena específica ganha quem atingir 10 mortes primeiro. Ela tem dois buffs, um na parte de baixo e um na parte de cima, que pode ser verde, que recupera a vida, vermelho, que aumenta o ataque, ou amarelo, que aumenta sua velocidade. Neste caso, meu time e o time adversário são bots, mas pode ocorrer de você encontrar outros jogadores. É como o jogo está em beta teste, vai acontecer isso por enquanto. Vencendo você ganha um baú e 20 troféus, e se perder, perde 18 troféus só. Aqui você tem a aba de liga, que aumenta com a quantidade dos seus troféus, e é extremamente importante para a evolução do seu personagem. Certifique de pegar todas as recompensas antes de passar de liga, tá? Essa última aba mostra os líderes da arena, mas até agora não influencia em nada. Depois que você pegou um baú da arena, você tem que vir aqui e colocar ele para abrir. Nesse caso, são 3 horas para abrir, ele dá 788 de ouro e 6 itens comuns. Aí você deixa ele abrindo e vai fazer suas coisas, como pegar o talento novo. Nesse momento, eu dei uma pausa e voltei a jogar outro dia. Quando retornei, o tempo do baú já tinha finalizado. Aí eu já abri e já peguei os itens level 4. Como estava sem baú, eu já chamei outra arena e fui verificar a árvore de talentos para pegar a minha ult. Clicando na aba habilidades, você pode verificar e equipar suas habilidades e passivas, e também as suas call shards. Na árvore de talentos, quando você clica num nó, ele aparece algumas informações. Nesse caso, é um atributo que aumenta a vida e demora 15 minutos e dá 12 de maestria. Esses são os call shards que dão efeitos nas habilidades e futuramente vai usar para montar uma build. E aqui no meio, uma habilidade. O caminho mais adequado na árvore de talentos é seguir pela habilidade, depois as call shards e, se possível, passar pelos atributos que dão vida. Olha o exemplo. Vamos equipar todos os itens novos e a gente já vai chegar no nível 5. E já vai e pega o baú do e-mail, não esquecem. Vou pôr a habilidade e se equipar a arena nova e pegar os itens diários. Nessa arena, o objetivo é você bater na torre e ganha quem zerar a torre primeiro ou no final do tempo quem tiver a menor porcentagem. Veja que eu evito os combates e vou direto para a torre, ok? Nessa arena, se você morrer, são 15 segundos, na arena passada eram 10. Após pegar o baú, segue o mesmo ritual para colocar ele para abrir. Vai ter que esperar. Ele tem espaço para colocar 5 baús, mas você só pode abrir um por vez. E eu estou colocando um porque eu estou gravando. Abra só os itens diários, não abra o baú. Eu fiz cagada aí e ficou ocupando espaço. Agora vamos falar do Sky Pass. Você tem aqui as atividades, que são pequenas tarefas, que servem para você avançar na Season. Na aba da Season, você tem o tempo restante e as recompensas Free e Premium. Na Free, você recebe uma Defense Orb. Já na Premium, você recebe diamantes, buff de recursos e no final uma skin. As recompensas Premium você ativa com dinheiro real e só está disponível para Android. Resolvi tirar o efeito visual do capacete. Vamos continuar com as side quests. Essa é uma side quest nova que saiu com a última atualização e você vai receber os contratos Igor. Durante essa missão, o meu personagem ficou lento e vocês viram que apareceu um símbolo da mochila vermelha. Isso quer dizer que o inventário está cheio. Neste caso, eu preciso liberar 2 espaços, então resolvi upar um item level 4. Terminando essa missão, você recebe um contrato de Igors. Como eu não vejo necessidade de uso agora, eu não vou comentar sobre ele. Durante o jogo, você vai encontrar 2 tipos de loja basicamente. E em todas elas, você vai conseguir comprar, vender e reparar itens. Para vender, basta selecionar o item, clicar em vender, que ele vai para uma lista lateral. Você pode desfazer uma compra clicando no item vendido na lista lateral e selecionando a opção comprar de volta. A venda dos itens será concluída quando você deixar essa tela. Como já tem o item level 4, esse sim compensa você melhorar.
pois os próximos que você vai pegar são level 10. Isso também libera espaço no seu inventário. Não lembra como verifica o level dos equipamentos? Veja o vídeo anterior. E essas lojas iniciais de compra de arma e armadura, não compensa você perder tempo, porque os itens são level baixo. A única coisa que você vai comprar em loja é poções, e caso precise. E para a venda, as bombas, em opcional as outras poções caso não use. Caso não tenha ouro, você vende alguns equipamentos em último caso. Terminando as explicações, vamos seguir para as missões. Se você está gostando desse conteúdo detalhado, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou visitar o nosso Discord. Se você tiver com dificuldade de avançar no jogo, upe mais uns itens level 4. Ao ir concluindo as sidequests, vão aparecendo novas para você fazer. E também pode aparecer quando você passa de nível. Aceite mais essas duas missões, cheque o mapa e segue para finalizar. Vai no seu ritmo. O objetivo é concluir todas as missões secundárias antes que a gente chegue no novo mapa. Veja que eu sempre estou usando o mapa. É bom para você se localizar e saber o que tem para fazer. Neste caso, eu já vi quais missões estavam ativas e já fiz tudo. Vocês vão ver que quando eu concluir, serão as duas de uma vez. O vídeo tem algumas edições para reduzir o tempo entre uma missão e outra. Em nenhuma das ocasiões é retirado pontos importantes do jogo. Os cortes são apenas para reduzir o tempo de deslocamento. Com mais uma missão concluída, já estamos próximos a terminar todas as missões desse mapa. Atenção que você continua tomando dano mesmo que abra o inventário. Eu dei uma conferida porque nessa tarefa tinha que usar 6 itens consumíveis. Fique atento para não morrer e não esqueça de usar as poções. Essa tarefa era para matar um monstro de nível 4 maior de rank forte, e esse monstro atende. Quando você conclui a tarefa, você recebe um aviso na tela, e entrando na aba da Season, você recebe os pontos por ela, habilitando uma nova tarefa. Essas opções não fazem diferença. Uma dica aqui é você não demorar muito para matar os inimigos, senão eles quebram o portão e libera mais um monstro para você matar. Aí complica. Essas e outras dicas, não esqueça de visitar o vídeo anterior. Mais uma tarefa concluída. E chegamos na última side quest. E nela você vai ver os conceitos de maestria, melhoria e encantamento. Chegando aqui, ele vai ensinar para você uns conceitos importantes. O primeiro é como ganhar maestria,
que é a base para a evolução do personagem, que você pode obter com novos equipamentos, melhorando os atuais ou aprendendo novos talentos. Nessas quests, ele vai fazer algumas perguntas sobre o que você aprendeu, mas eu vou deixar aqui as respostas de lado. Quer ficar atualizado de tudo o que acontece no jogo? Visite o nosso Discord Skylord Brasil, o link está na descrição. O próximo conceito é de melhorar equipamento, e basicamente você seleciona o equipamento e usa outros equipamentos ou essas caixas para fazer a melhoria. Essa melhoria aumenta o nível do seu equipamento, onde o máximo é 20, e vocês já viram melhorando o equipamento. Continuando as missões, responda as perguntas para a gente entrar no próximo conceito. Lembre-se que as respostas estão ao lado. E por fim, vamos ver como encanta um equipamento. Selecione o equipamento, escolha encantar, você vai ter a opção de usar a orbe ou não, por enquanto não as use. Ao encantar, você pode ter 3 resultados: sucesso, que aumenta o nível do encantamento; falha, que você não aumenta o nível e gasta os recursos; e falha com penalidade, que além de perder os recursos, você reduz o nível do seu encantamento. Quanto mais alto o nível do encantamento, mais chance tem de falhar e mais chance tem de dar uma penalidade. Os equipamentos de raridade comum encantam até 5, os equipamentos de raridade verde encantam até 10 e os equipamentos de raridade azul encantam até mais 15. Não se preocupe com as Defense Orbs, apenas juntas, você vai usar elas em níveis mais altos. Continue a responder a última rodada de perguntas para terminar essa missão. Terminamos todas as missões secundárias, mas antes de seguir eu vou deixar aqui um bônus. Ele não comenta, mas para fechar o assunto eu vou falar de combinação. E para isso vou usar meu outro personagem. Quando você melhora um item e atinge o nível máximo, que é 20, vai habilitar a opção para você combinar. Você tem 2 opções: ou combinar usando pedras de alquimia, ou combinar 2 itens iguais nível 20. Realizando um desses 2 procedimentos, seu item atinge uma nova raridade. Uma dica importante é não usar essas pedras de alquimia agora. Deixe para usar quando for passar do item de raridade verde para a raridade azul. Em todos esses casos você tem um aumento da sua maestria e uma melhoria nos seus atributos. Enfim, chegamos numa nova área. O vídeo ficou um pouco longo, mas ficou bem completo. Com certeza todas as informações vão te ajudar a sair na frente no jogo. Se gostou, já deixe seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo.